Bora falar de futebol? O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão e segue matematicamente vivo na disputa pelo título. Mas na prática, nós já sabemos, o Botafogo será o campeão brasileiro de 2024 e com muito mérito. Agora, o Palmeiras consegue mais uma virada dentro da temporada. O ponto é, com um cenário que se repete em relação aos seus defeitos. E a gente vai falar sobre cada um desses pontos que foram cruciais, inclusive, para a oscilação do time na temporada aqui nesse vídeo. Tudo isso, claro, com foco no jogo contra o Cruzeiro. Mas antes, para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, eu vou me apresentar. Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Aproveita e se inscreve no canal, já somos mais de 62.400 aqui, que alegria, que coisa maravilhosa. Eu quero chegar nos 100 mil logo. Esse é o objetivo, quero aquela plaquinha do YouTube. Me dá essa moral? Se inscreve aqui se você não é um inscrito, já clica no botão do lado, que é o sininho, para ativar as notificações e você ficar sabendo dos vídeos sempre que eles saem. Além disso, me dá uma moral e clica aqui ó, no joinha e também no hype. Esses dois botões mostram para o YouTube que o vídeo é bom e aí a plataforma manda para mais pessoas. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, hein? Um elogio, uma crítica, algo a discordar, algo a agregar, fique super à vontade. E é claro, debata com a galera aqui embaixo. Se você quiser ser um membro, apoiador direto do canal, fique super à vontade também, eu vou ficar muito contente. Bora pro tema do vídeo? Bom, um Palmeiras que, diante de um Cruzeiro, que tinha o Gabriel Veron como dúvida, mas ele entrou em campo, e era um Palmeiras muito favorito contra o Cruzeiro por tudo que eu disse na análise pré-jogo. Isso se confirmou no jogo, em relação à performance, em relação a desempenho, tudo isso se confirmou. Mas foi um Palmeiras modificado, um Palmeiras que teve o Giai, que se habituou a ser o terceiro lateral do Palmeiras na temporada, teve o Vanderlan como titular também, que se habituou a ser o terceiro lateral do Palmeiras na temporada, lateral direito Giai e lateral esquerdo Vanderlan, e também o Flaco, artilheiro do Palmeiras na temporada, que na reta final decisiva do Campeonato Brasileiro se tornou reserva, mas voltou agora ao time titular. No fim das contas, o Palmeiras, mesmo com essas alterações, fez um jogo muito parecido com aquele diante do Grêmio no Allianz Parque, em que venceu por 1-0, mas obrigou o goleiro Marquezin a fazer 14 defesas, foram mais de 35 finalizações, mas só venceu por 1-0, pela atuação do goleiro e também por uma pontaria que foi bastante complicada ao longo do confronto. Diante do Cruzeiro, a mesma coisa. Se contra o Grêmio o Marquezin foi muito bem, não há dúvidas de que contra o Cruzeiro, o Cássio foi o melhor jogador em campo da equipe celeste. Não há dúvidas. Foram 31 finalizações, 8 defesas do goleiro Cássio. Agora, novamente, o Palmeiras viveu de Estevão e Rafael Veiga. Os outros jogadores que poderiam criar, poderiam ser perigosos, poderiam ser mais agressivos, mais técnicos, ter tomadas de decisões mais tranquilas, não conseguiram. Para começar, a gente tem que lembrar do Flaco Lopes, que é fato, teve uma temporada boa, 22 gols, 7 assistências, ainda tem mais um jogo para fazer, pode até bater a marca, melhor dizendo, de 30 participações em gols na temporada. Mas, novamente, acabou tendo uma atuação discreta. O Flaco teve uma oportunidade girando inteiro na entrada da área de pé direito, que não é o melhor, é verdade, e acabou isolando, nem mesmo acertou a direção do gol. 2 oportunidades de cabeça, uma cabeceou para cima para o alto, a outra, Flaco Lopes obrigou uma defesa de Cássio, inegável. Em uma outra ocasião que ele recebe dentro da grande área para ajeitar para a perna esquerda, de frente para a pequena área e colocar a bola na rede, ele opta por ajeitar para a perna direita do Estevão, que não é a melhor, e o Estevão acaba isolando. Apesar de Flaco ter, é inegável, criado uma boa jogada de gol. Ele rouba uma bola no campo de ataque e solta para Estevão perder cara a cara com Cássio. Mas é bom destacar para quem não acompanha o Cruzeiro, de que os atacantes que enfrentam o Cruzeiro, de um modo geral, conseguem pescar uma bola aqui, outra ali na saída de bola e criar uma jogada de perigo. Portanto, claro que tem mérito no que o Flaco conseguiu, mas praticamente todos os atacantes que enfrentam o Cruzeiro conseguem fazer isso. Então é um mérito, mas pequeno, perto do que ele entregou
ao longo do confronto. E o que dizer de Felipe Anderson? Que tentou, é verdade, não se omitiu. E isso, claro, merece o destaque, mas não anula o destaque negativo em relação ao que ele não conseguiu produzir, ao que ele não conseguiu fazer. O Felipe Anderson teve um chute claríssimo numa inversão de bola belíssima do Rafael Veiga para colocar a bola na rede, perna boa, perna direita, cortando para dentro da grande área e não acertou nem a direção do gol. O Felipe Anderson teve uma oportunidade com a bola mal batida do Rafael Veiga ali na quina da pequena área, em que ele poderia só desviar para o gol aberto e o Cássio voltando no contrapé, ele desvia fraco e o Cássio consegue fazer a defesa. E o Felipe também recebeu um passe numa jogadaça do Estevão pela direita, ainda no primeiro tempo, em que ele poderia colocar a bola na rede, finalização de dentro da pequena área e acaba chutando bem onde o Cássio estava. De novo o Felipe Anderson tentou, aliás, em outros momentos ele se omitiu mais. Nessa partida ele tentou bastante, mas não conseguiu ser eficaz, não conseguiu ser eficiente. A fase do Felipe é realmente algo que não se compara ao que ele vivia na Lazio. O Rios, apesar da jogada do gol, que foi belíssima, foi extremamente discreto no jogo. Teve uma finalização de média distância, em que o Cássio precisou fazer uma boa defesa e parou por aí. Um Rios muito diferente daquele de setembro, que era extremamente criativo, que fazia o Estevão aparecer com tabelas, com ultrapassagens, bastante burocrático, o volante colombiano alviverde. E a sensação que se tem em relação às laterais é que o melhor lateral quase sempre é aquele que está no banco. Isso aconteceu ao longo de toda a temporada do Palmeiras. Do lado direito do campo, o Mike sempre foi o melhor lateral e praticamente ao longo de toda a temporada viveu o drama físico e, portanto, ou estava no banco ou estava no departamento médico, quase não teve sequência. O Marcos Rocha foi um lateral que jogou bastante também por essa questão, mas não conseguiu ter uma temporada regular, enquanto o Giai chegou no meio do ano e em praticamente todo o segundo semestre se tornou a terceira opção. Mike e Marcos Rocha sempre estavam à sua frente. Em relação à lateral esquerda, a sensação é a mesma. O Piquerez ia bem antes da sua lesão, não era o Piquerez de 2023, mas em 2024 até era um jogador melhor do que o Caio, que teve as suas oportunidades, mas não conseguia encaixar no time. E quando saiu, o Caio conseguiu roubar a oportunidade que parecia ser do Vanderlan, porque nos momentos em que o Caio entrou em campo no lugar do Piquerez antes da lesão foi muito mal. E a partir daí, o Caio roubou a posição e teve alguns bons jogos, mas depois caiu de rendimento. O Vanderlan agora é titular e não se mostra bem preparado para agarrar a oportunidade. O Caio entra e parecia ser a melhor opção, que estava no banco de novo. Nas laterais, o Palmeiras sofreu bastante nessa temporada, né? Era algo que se imaginava tanto. E o desenho desse jogo justamente chama atenção para isso. O Mike, por questões físicas, o próprio Abel explicou na coletiva, não foi o titular, foi o terceiro reserva Giai, e ele não explicou exatamente Caio e Vanderlan, porque ele optou por colocar o Vanderlan nesse jogo decisivo da temporada. É bom lembrar que se o Palmeiras não vence a partida, não haveria mais nenhuma chance de buscar o título brasileiro. E aí a gente vai para Veiga e Estevão. Esses, sim, jogadores que ao longo de toda a reta final deram resposta. Não dá para negar. Tanto que o Veiga fez aquilo que pôde. O Veiga deixou no primeiro tempo o Estevão na cara do gol com uma bola enfiada. O Veiga deixou o Felipe Anderson na cara do gol com uma bela invertida. O Veiga, até errando um chute, deixou o Felipe na cara do gol também, mas ele estava dentro da área posicionado para tentar finalizar. O próprio Veiga que bateu uma falta na cabeça do Flaco Lopes. E o Flaco cabeceou forte, mas o Cássio fez uma boa defesa nessa jogada. O Veiga que no bate-rebate pegou uma sobra de perna canhota com a bola passando por ele e a bola passou raspando a trave. Criou na bola parada, criou com roubada, criou com enfiada, criou com inversão, fez o que pôde. O Veiga tentou, não se omitiu e construiu. O Estevão não só fez o que pôde, como acabou sendo absolutamente decisivo mais uma vez. Obrigou o Cássio a fazer uma belíssima defesa no começo do jogo, num chute cruzado, perdeu um gol cara a cara com o Cássio, numa roubada do Flaco Lopes com cruzamento, e aí sim é um demérito do Estevão nesse momento, mas deixou o Felipe Anderson na cara do gol
o Cássio acabou fazendo a defesa, deixou o Giai na cara do gol, o Cássio acabou fazendo a defesa, foi o jogador que tabelou com o Rios de maneira inteligente na jogada do gol de empate que o Maurício colocou a bola na rede, inclusive foi o Estevão que criou uma jogada saindo do lado direito até a linha de fundo para cruzar, ou melhor, para tocar para trás para o Maurício finalizar e acabar chutando para fora, e fez o golaço de falta da virada do Palmeiras, falta que ele mesmo sofreu. Estevão mais uma vez protagonista, mais uma vez o diferencial desse time. Sobre as entradas em campo, o Maurício entrou bem, o Mike e o Caio entraram para abafar pelos lados, espetados, o Lázaro acabou entrando pelo lado esquerdo, e aí é algo que a gente precisa debater, porque o Lázaro não parece estar nos planos para a próxima temporada, ainda não há uma definição em relação a isso pública, mas a sensação que se tem com as poucas oportunidades que o Lázaro passou a receber, depois de receber tantas oportunidades e não corresponder, dão a entender de que ele não deve ser uma peça a renovar o seu vínculo por 500 mil euros para mais 6 meses na próxima temporada. O menino entrou para ser um meia diante de um Cruzeiro com linhas muito baixas. E aí o Palmeiras trabalhou com Maurício, com Veiga, depois com Maurício e com Lázaro, e tendo o menino aberto de um lado, tendo o Estevão aberto do outro, tendo os laterais espetados, colocando muitos jogadores ali à frente. Sobre quem ficou no banco é o que chama atenção, né? Porque o Lázaro entra em campo, o menino entra em campo e Dudu e Rony não entram em campo. O Rony foi a primeira opção do técnico Abel Ferreira para tentar mudar o jogo contra o Botafogo. E acabou nem saindo do banco contra o Cruzeiro. O Dudu entrou contra o Botafogo junto com o Maurício e nem entra contra o Cruzeiro. É algo que vale muito a gente mergulhar com cuidado num vídeo que a gente ainda vai fazer essa semana aqui e você vai assistir comigo para a gente entender os recados que o Abel deu nesse jogo, tanto na coletiva quanto na escalação, pensando em 2025. E o fato é que o Palmeiras fez aquilo que se esperava diante de um Cruzeiro que vinha de 13 jogos com apenas 2 vitórias com o Fernando Diniz e sendo questionado não só em relação a resultados, mas em relação à performance. O Palmeiras foi superior. Como foi superior diante de praticamente todos os times que enfrentou fora do G6. O problema morou realmente nos confrontos diretos diante dos times do G6, em que o Palmeiras foi muito mal. Muito mal. E isso acabou decidindo o Campeonato Brasileiro. Outro tema de vídeo que nós teremos antes da última rodada. Sem dúvida alguma aqui no canal do Fragoso. Mas o fato é que, diante de equipes do meio da tabela para baixo, o Palmeiras fez aquilo que se esperava na maioria das vezes. Foi superior, ou jogando um belo futebol, ou não sofrendo tanto quanto se imaginava. E vencendo. Mas o campeonato se decidiu nos confrontos diretos. E a gente vai mergulhar nisso no detalhe, porque, convenhamos, matematicamente a chance pode ainda existir do Palmeiras buscar essa taça, mas o Botafogo, diante de um São Paulo já desinteressado no campeonato e que vem realmente largado com a vaga já assegurada na fase de grupos da Copa Libertadores da América, não será um problema para o Botafogo minimamente pontuar. Não precisa nem mesmo vencer a equipe tricolor. O Palmeiras vai ao Allianz Parque enfrentar um Fluminense, e aí é questão de entender se esse Fluminense chega ainda brigando para escapar do rebaixamento ou já livre do rebaixamento na última rodada, mas é muito provável que o Palmeiras entre em campo, pelo menos em relação aos seus interesses, para disputar basicamente um amistoso e a pontuação recorde de um vice-campeão no Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras fechar com 76 pontos no Campeonato Brasileiro, será o vice-campeão com a maior pontuação em todas as edições. Dito isso, a gente vai ter muita análise para fazer, já olhando para o que foi essa reta final de ano e também, naturalmente, projetando 2025 aqui no canal do Fragoso. E claro que eu conto com a sua audiência e com a sua opinião, já aqui nos comentários nesse vídeo, nesse Palmeiras e Cruzeiro, análise em relação à escalação, análise em relação às mudanças do técnico Abel Ferreira, em relação à virada, enfim, fique super à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo. Claro que eu não quero que você deixe de se inscrever no canal, hein? Se inscreva aqui se você não é um inscrito, quero chegar nos 100 mil logo.
Também aproveite, clique no sininho do lado para receber as notificações sempre que pintar vídeo novo por aqui. Além disso, clique no like, o joinha, clique no hype, 2 botões muito importantes para o meu trabalho. E se quiser ser membro do canal e colaborar com o canal do Fragoso de maneira direta, eu vou ficar muito contente. Espalhe o vídeo para todo mundo e bora falar de futebol. Espero seu comentário aqui embaixo.